Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, O Fim do Ciúme e Outros Contos, do grande escritor Marcel Proust. Tá? Marcel Proust foi um escritor francês. Tá? Ele nasceu no dia 10 de julho de 1871 e morreu, em Paris em 18 de novembro de 1922. Marcel Proust escreveu vários contos ao longo da vida dele, vários textos, enfim. E esse livrinho aqui ele contém vários contos do Proust. Né? Ele tem contos A Morte de Baldassar Sylvand, Violante ou a Mundanidade, né? Melancólica Vilegiatura da Senhora de Bryce e O Fim do Ciúme. Tá? Desses contos aqui eu quero ressaltar a morte, ou melhor, Violante, né? Violante ou a Mundanidade. Esse é o nome do conto favorito, meu conto favorito dentro desse livrinho aqui. Violante ou a Mundanidade. Violante era uma menina que cedo ela se tornou órfã, né? E fez dos próprios sonhos os seus amigos. Ela era uma menina extremamente solitária. E no máximo via algumas crianças e a tia, né, Juliangues, né. Desde que perdeu os pais aos 15 anos de idade, devido a um acidente que eles sofreram, ela passou a ser cuidada por Augustin. Augustin era um velho desajeitado, né, que após a morte dos pais da menina, o Augustin resolveu cuidar dela. Após a morte dos pais da menina, esse Augustin resolveu cuidar da menina. Né? O primeiro amor da vida de Violante, né, foi Honoré. Né? Honoré, que havia falado algumas bobagens amorosas para ela no ouvido, né? E depois disso ele foi embora, né? Em um navio, deixando ela muito triste, pois ela sentia que a beleza dela, a beleza feminina dela, havia fracassado no namoro dela, né? Mais tarde, então, surge o segundo namoradinho, né, de Violante, né, que foi um jovem chamado Laurence, ou Laurence, né, se a gente for pronunciar de acordo com a língua francesa, Laurence, um jovem inglês. Né. Depois, ao longo da história, a Violante se muda, né, vai morar junto com o namorado dela, que acaba se tornando marido, e lá ela acaba sendo corrompida pela sociedade. Né? A sociedade, segundo o próprio autor, prendeu a menina pelas malhas da vaidade. Ou seja, a menina começou a se preocupar com a forma como as outras pessoas a viam, começou a se preocupar com a forma como a sociedade encarava ela, como a sociedade a via. Né? E ela morreu mais tarde sem aqueles nobres sentimentos da garotinha de antes. Né? Então, quer dizer, esse conto, né, ele obedece muito a um sistema mais psicológico, né? Ele se utiliza muito de questões psicológicas dentro dele. Uh, a questão da menina, né, criança, que não tinha o pai mais junto com ela, não tinha a mãe mais, só tinha um cuidador por perto para cuidar dela. Essa menina, ela de alguma maneira ela era obrigada, né, a viver sozinha, reclusa, apenas com os sonhos dela, apenas isso e nada mais, ou seja, com aquela imaginação fértil dela, com aquela imaginaçãozinha dela. Ela era obrigada a viver sem, sem muito contato com outras pessoas, né? Isso acabou desenvolvendo nela um sentimento mais solitário, mais individualista, mais solitário. Quando um menino falou no ouvido dela, um moço, um jovem, falou no ouvido dela coisas amorosas, ela ficou toda ruborizada, quer dizer, ela não era acostumada, né, com aquele tipo de linguajar que o menino usou. Então, quer dizer, tem toda essa questão psicológica. Ela era inocente no sentido psicológico, ou seja, ela não estava acostumada a lidar com as maldades do mundo. Né? Mais tarde, então,
depois que ela já vira adulta, depois que ela se casa, vira adulta, mora no palácio, né, no castelo onde morava o marido dela. Quer dizer, ela passa a se envolver mais com a sociedade e de alguma maneira a sociedade a corrompe, tá? Então, tu tem exatamente aquela noção, aquela famosa noção, né, da sociedade como elemento corruptor da natureza humana, de que o ser humano nasce bom e aí a sociedade vai lá e o corrompe, né? Falando um pouco sobre Marcel Proust, né? Marcel Proust, né, é um dos escritores franceses mais lidos e estudados da literatura moderna. Filho de um médico católico e de mãe judia, passa a infância em Auteuil, Lier e em balneários da Normandia, na companhia de sua avó materna. Aos 9 anos de idade tem sua primeira crise de asma que o acompanharia por toda a vida. Esse primeiro contato com a doença e o isolamento imprimiriam uma marca indelével em sua obra. No Liceu Condorcet, começa a escrever para a revista do colégio, influenciado pelo movimento decadentista. Em 1893, ingressa na Escola de Ciências Políticas, cursando Direito e Literatura. Na Sorbonne, assistiu a palestras do filósofo Henri Bergson, de quem era primo. Seu pai desejava que ele seguisse a carreira diplomática, mas Proust preferiu frequentar os cafés e salões da alta sociedade parisiense, onde discutia sobre arte e literatura e conheceu Ravel, Debussy, Cocteau, Guidet e Apollinaire. Em Busca do Tempo Perdido, sua obra máxima é um longo romance escrito entre 1908 e 1922, dividido em 7 volumes. O primeiro teve a edição custeada pelo autor e lançada por Bernard Garcet, após ser recusado pelas principais editoras parisienses, inclusive pela La Nouvelle Revue Française, dirigida na época por André Gide. Recebido com certo sucesso pela crítica, a editora Gallimard volta atrás e compra os direitos do segundo volume. A Sombra das Raparigas em Flor, pelo qual Proust seria agraciado em 1919 com o prêmio Goncourt, que lhe granjearia renome internacional. A memória, o embate entre o consciente e o inconsciente na formação intelectual e emocional do indivíduo são os principais temas que permeiam essa obra, que, segundo seu biógrafo Georges Pointet, não é propriamente fictícia, mas uma autobiografia criativa. Um último comentário, né, do conto A Morte de Baldassar, a Morte de Baldassar Sylvant, né. Esse é um conto bastante psicológico também, que no momento em que o personagem principal está morrendo, né, em que se fala da morte de Baldassar Sand, tá, tu tem exatamente todos os dados, assim, tu tem o que ele pensou, né, quais eram os pensamentos que entraram na mente dele na hora em que ele sentiu que ia morrer, né. Então, quer dizer, tu tem exatamente a questão psicológica, né, a questão psicológica. Tem uma parte, por exemplo, em que ele era apaixonado por uma moça, né, o personagem principal, né, o Baldassar Sylvant, era apaixonado por uma moça, né, e, né, depois de um certo tempo, quando a menina estava no leito de morte dele, né, conversando com ele pediu, né, para que essa menina não esquecesse ele, né. Ele queria que ela permanecesse pensando nele e que durante um tempo ela fizesse luto e não fosse, né, até não fosse pro baile onde ficava um cara que ela que ela de fato amava. O nome da menina era Pia, né, a cunhada. E em determinado momento aparece ele dizendo assim, ó: olharam-se nos olhos, mostrando-se mutuamente as almas à beira das pupilas, suas almas melancólicas e apaixonadas que a morte não conseguira unir, né? No início ele diz assim, ó: quando ela chegou no quarto, estava perfeitamente calmo, mas em profunda tristeza. Atraiu-a para junto do leito, e logo lhe falou sobre o baile da duquesa da Boêmia. Ele disse: não éramos parentes, você não vai usar luto por mim, mas quero fazer-lhe uma súplica.
Não vá a esse baile, prometa. Olharam-se nos olhos, mostrando-se mutuamente as almas à beira das pupilas, suas almas melancólicas e apaixonadas que a morte não conseguira unir. Ele compreendeu a hesitação dela, contraiu dolorosamente os lábios e disse mansamente: ou melhor, não prometa. Não quebre uma promessa feita ao moribundo. Se não está segura, não prometa. Não posso prometê-lo, disse ela. Não o vejo há 2 meses e talvez nunca mais torne a vê-lo. Eu ficaria eternamente desconsolada por não ter ido a esse baile. Você tem razão, já que o ama, que podemos morrer, e que você ainda vive com todas as forças, mas fará algo por mim. Do tempo que passar nesse baile, retire aquele que, para desviar suspeitas, você teria sido obrigado a passar comigo. Convide minha alma a relembrar uns instantes com você, dedique-me um pensamento. Mal ouso prometê-lo, o baile durará tão pouco, sem sair de perto dele, mal terei tempo de vê-lo, vou reservar-lhe um momento todos os dias seguintes. Não vai conseguir, vai me esquecer, mas se depois de 1 ano, talvez mais, uma leitura triste, uma morte, um entardecer chuvoso fizerem-na lembrar de mim, que caridade estará me fazendo? Nunca, nunca mais poderei vê-la, senão em alma, e para isto seria preciso que pensássemos juntos um no outro. Vou pensar sempre em você para que minha alma lhe esteja sem cessar aberta caso deseje entrar. Mas como se fará esperar a convidada? As chuvas de novembro terão apodrecido as flores de meu túmulo. Junho as terá queimado, e minha alma ainda estará chorando de impaciência. Espero que um dia, a visão de uma lembrança à volta de um aniversário, a inclinação de seus pensamentos conduza sua memória para os arredores da minha ternura. Então será como se eu a tivesse ouvido, avistado, um encantamento terá florido tudo para a sua vinda. Pense no morto, mas acaso posso esperar que a morte e sua própria gravidade cumpram que a vida, com seus ardores e nossas lágrimas, e nossas alegrias e nossos lábios, não puderam fazer? Então aqui, nessa parte, o Baldassar, né? O Baldassar, ele estava apaixonado pela Pia, né? A Pia era a cunhada dele, mas a Pia não amava ele, ela amava outro homem. E quando ia na festa, né, nas festividades, ela olhava justo para aquele outro homem que ela amava, mesmo estando dançando no baile junto do Baldassar. Então, no final da vida dele, quando ele está no leito de morte, ele manda chamar, dentre os outros familiares, ele manda chamar a cunhada, e ele fala para a cunhada exatamente isso que eu li aqui, que ele desejava que a cunhada não fosse no baile, mas se não fosse possível ela falhar no baile, se ela amava tanto aquele outro cara que obrigaria isso, esse sentimento obrigaria ela a ir no baile só para ver aquele outro, então que pelo menos ela gastasse alguns tempinhos dentro do próprio baile pensando nele, pensando no Baldassar, gastando um pouquinho dos pensamentos dela com Baldassar. E isso seria melhor do que flores no túmulo. Isso depois que ele já tivesse morrido. Ele queria que ela pensasse nele já depois que que ele tivesse morrido. Ou seja, era como se fosse uma lembrança, uma homenagem, mesmo que mental, que ele queria que ela fizesse. Então, quer dizer, algo totalmente romântico, algo totalmente psicológico, né? A maneira como o Baldassar morre, o conto, né? A morte do Baldassar aparece exatamente nos falando que ele ouviu de longe os navios no mar, os homens atirando suas redes ao mar e ele ouvindo os barulhos, né? O vento vindo na direção dele. Quer dizer, então é um conto verdadeiramente psicológico, um conto que tem vários elementos psicológicos dentro dele. A gente entra na alma dos personagens, né, do Proust, né? Então tá aí, pessoal. Mais um livro para nós, mais uma obra magnífica, fantástica, né, que foi escrita por um grande gênio da literatura, né? Nesse canal se aborda obras de literatura, filosofia, sociologia, política, a religião, enfim, todo tipo de obra, né? E esse daqui tem a ver com literatura, Marcel Proust. O Fim do Ciúme e Outros Contos, do Marcel Proust. Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha. Muitíssimo obrigado para quem está se inscrevendo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer sobre qualquer um dos temas, né, relacionados aos abordados nos vídeos que a gente faz aqui, não hesite, pergunte, coloque nos comentários a sua pergunta,
que nós estamos aqui para ajudá-los em tudo que for necessário. Um forte abraço e até mais.